Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos um assunto, olha, fascinante. Um mensageiro cósmico que viajou tipo de outro sistema estelar para cruzar aqui a nossa vizinhança. É o cometa 3I Atlas. Isso mesmo, um visitante interestelar. Ele foi detectado recentemente, né? Em julho de 2025. E é só o terceiro objeto desse tipo que a gente sabe que veio de fora. Exato, apenas o terceiro. Mas ele não é um cometa comum, não. Chegou cheio de surpresas. É o que parece. Então, a nossa missão aqui é desvendar o que a gente já sabe sobre esse 3I Atlas, Vamos mergulhar nisso e entender o que torna ele tão especial. desde a descoberta, a química dele, que parece ser bem diferente, entender por que os cientistas estão tão animados com ele. Vamos lá, então. Vamos nessa. Tudo começou, então, 1º de julho de 2025, certo? Um telescópio lá no Chile. Isso. Parte do projeto Atlas é um sistema de alerta para asteroides financiado pela NASA. Eles que fizeram a detecção. Ah, por isso o nome Atlas. E o 3I? O I é de interestelar, para confirmar que ele não é daqui, né? Veio de fora do nosso sistema. Certo. E o 3, porque ele é o terceiro objeto interestelar que a gente identificou. Antes teve o Oumuamua e o Borisov. Entendi. Simples, mas já conta uma história e tanto, né? Uma viagem enorme. Com certeza. E aí começa a parte curiosa. Normalmente, cometa só acende, libera gás e poeira quando chega perto do Sol, né? O calor faz o serviço. Exatamente. O calor solar sublima os gelos, forma a coma, aquela atmosfera em volta, e depois a cauda. É o padrão. Mas esse Atlas... Pois é, o 3I Atlas quebrou a regra. Ele já estava ativo, brilhando, formando coma quando ainda estava muito longe do Sol, tipo a uns 150 milhões de quilômetros de distância. Nossa! Longe assim? Isso já acendeu um alerta na hora, imagino. Na hora, foi o primeiro grande sinal: opa, tem algo diferente acontecendo aqui. Essa atividade tão cedo não é comum. E aí a pergunta óbvia é: por quê? O que faz ele ligar tão antes da hora? Para tentar responder isso, a comunidade científica apontou seus melhores instrumentos para ele, incluindo o James Webb. O James Webb. E o que ele descobriu? Deve ter sido algo impressionante. E foi. O Webb, com aquela capacidade incrível de ver em infravermelho, analisou os gases que o cometa estava soltando. E a revelação foi A composição. a composição. O que tinha de tão diferente? Uma quantidade enorme, tipo, excepcional, de dióxido de carbono, o CO2. Ah, CO2. Mas muito quanto? Muito mesmo. Os dados do Webb sugerem uma proporção de, olha só, 8 partes de gelo de CO2 para cada uma parte de gelo de água. 8 para 1. Caramba, isso é muito acima do normal para cometas, né? É uma das maiores proporções já registradas em qualquer cometa, sem dúvida. Bem acima do que a gente vê nos cometas do nosso sistema solar. Tá. E o que isso significa? De onde ele pode ter vindo para ter tanto CO2 assim? Essa é a grande questão. Essa riqueza em CO2 dá pistas importantes sobre a origem dele. Uma hipótese forte é que ele se formou numa região muito, muito fria do sistema estelar original dele. Mais fria que o nosso cinturão de Kuiper, talvez? Possivelmente. Talvez além do que a gente chama de linha de gelo do dióxido de carbono. É um lugar tão frio que o próprio CO2 gasoso congela e vira sólido, sabe? Aí ele se incorpora aos corpos que estão se formando. Entendi. Um berçário estelar bem mais gelado que o nosso. Exatamente. Ou talvez outra possibilidade é que ele tenha sido exposto a níveis ou tipos de radiação diferentes ao longo da vida dele, o que processou os gelos de forma diferente. Mas, de qualquer forma, aponta para condições de formação bem distintas das nossas. Fascinante. E, além do CO2 e da água, o Webb achou mais alguma coisa nesse caldo químico? Sim, achou. Detectou também monóxido de carbono, o CO, e até um composto chamado sulfeto de carbonila, o COS. Sulfeto de carbonila. Esse não tem um cheiro meio ruim? Tem sim, não é dos mais agradáveis. Mas a presença dele é interessante porque tem enxofre, né? Adiciona mais um elemento químico nessa mistura
e dá mais pistas sobre os ingredientes voláteis disponíveis lá no sistema de origem dele. É uma assinatura química bem particular mesmo. Então, além da atividade precoce, temos essa química super rica em CO2. Mas as esquisitices não param por aí, pelo que eu li. Até o jeito como ele reflete a luz é diferente. Não param mesmo. Outros telescópios gigantes, como o VLT, lá no Chile, usaram a técnica chamada polarimetria. Polarimetria. Como funciona isso, basicamente? Basicamente, analisa como a luz do Sol é refletida e espalhada pela poeira que está na coma do cometa. A forma como a luz sai polarizada depois de interagir com a poeira nos diz muito sobre as características dessas partículas: tamanho, formato, textura. E o que a polarimetria do Atlas mostrou? Algo inédito. Um padrão de polarização que nunca tínhamos visto antes. A descrição técnica é um ramo de polarização negativo profundo e estreito. Ele atinge um mínimo ali de menos 2,7%. Ramo de polarização negativa profundo e estreito. Ok, isso soa bem específico. Na prática, o que isso diz sobre a poeira dele? Ela é mais fofa, escura? Boa pergunta. Essa assinatura diferente sugere que a poeira é uma mistura bem exótica. Provavelmente são partículas relativamente grandes, talvez muito porosas, como se fossem agregados bem fofinhos, sabe? Tipo um algodão doce cósmico, só que sujo. Quase isso. E talvez seja uma mistura de gelo com material bem escuro, rico em carbono. A receita da nossa bola de neve suja parece ser outra para ele. Os ingredientes ou o jeito de misturar são diferentes. Incrível, cada detalhe aponta para algo único. É. Mas tem um detalhe curioso nisso tudo. Um parâmetro específico dessa curva de luz, o ângulo de inversão, deu 17 graus. É um valor pequeno. E o que tem de especial nesse valor? O interessante é que ele lembra o de alguns corpos bem gelados aqui do nosso próprio sistema solar, lá longe, além de Netuno. Os objetos transnetunianos, ou TNOs. Sério? Mesmo ele vindo de fora? Sim. É um detalhe sutil, mas reforça a ideia de que, apesar da origem extrasolar, ele provavelmente nasceu num ambiente muito frio, rico em gelo, talvez parecido com o nosso cinturão de Kuiper, só que, claro, em torno de outra estrela. Faz sentido. E além dessa poeira e luz estranhas, ele parece ser grande também, né? O que sabemos do tamanho e da idade dele? Pois é, as estimativas iniciais sugerem que ele é grandinho, sim. Os números ainda variam um pouco, mas falam num núcleo de talvez 5 km de diâmetro. 5 km já é respeitável para um cometa. Com certeza. E algumas análises até sugerem que a extensão total dele, contando talvez alguma atividade ou fragmentos, possa chegar a 11,2 quilômetros. Se isso se confirmar, seria o maior objeto interestelar que já passou por aqui. E a velocidade dele? Absurda, né? Completamente. Mais de 210 mil quilômetros por hora. Ele está rasgando o espaço. E a idade? Ouvi falar que ele pode ser muito, muito antigo. Sim, as simulações da trajetória dele, que é hiperbólica, ou seja, aberta, ele não está preso ao Sol, sugerem que ele pode ser incrivelmente antigo. Talvez com 7,8 bilhões de anos. 7,8 bilhões! Mas isso é mais velho que a Terra. Mais velho que o nosso sistema solar. Exatamente, quase o dobro da idade. É como se fosse uma relíquia de antes mesmo do nosso Sol ascender. Uma verdadeira cápsula do tempo de outra parte da galáxia e de outra era cósmica. Uau, ok. Vamos juntar tudo. Brilho muito cedo, química lotada de CO2, jeito único de refletir a luz, tamanho grande, velocidade absurda, idade pré-histórica. Com tanta coisa estranha, é quase natural que surja aquela pergunta, né? É assim. A pergunta sobre... Será que é mesmo um cometa? Ou poderia ser algo diferente? artificial, talvez? Sei que rolou essa especulação. Rolou, sim. É compreensível, né? O desconhecido sempre fascina e abre espaço para a imaginação. Já vimos isso com o Oumuamua. E sim, teve até um artigo, ainda não revisado pelos pares, levantando essa hipótese para o Atlas. Um professor de Harvard, se não me engano. Mas e as evidências científicas? O que elas dizem? As evidências são bem claras, na verdade. Observações muito detalhadas, feitas com telescópios como o Hubble e o Gemini Sul, mostram todas as características que a gente espera de um cometa. Como que, por exemplo? A gente vê
claramente a coma, aquela nuvem de gás e poeira em volta do núcleo. A gente consegue ver partículas de poeira sendo ejetadas conforme ele se aproxima do Sol e esquenta. E já temos os primeiros sinais de uma cauda se formando. Ou seja, o comportamento é de cometa. Exato, é o comportamento clássico de um cometa ativo. E a química incomum, como o excesso de CO2, embora diferente dos nossos, é perfeitamente explicável por processos naturais de formação em outros sistemas estelares, que podem ter condições bem variadas. Entendi. Então, a conclusão da ciência é: cometa. Mas um cometa muito, muito especial. Exatamente, um cometa exótico, podemos dizer. Um alienígena no sentido de ser estranho aos padrões que a gente conhece aqui. Certo. E para onde esse cometa exótico está indo agora? Qual a rota dele? Passa perto da gente? 270 milhões de quilômetros da Terra. Bem longe. Ufa. E do Sol, quando ele chega mais perto? O ponto mais próximo do Sol, o periélio, está previsto para mais ou menos 30 de outubro deste ano. Ele vai chegar a uns 210 milhões de quilômetros do Sol. Isso é dentro da órbita de Marte. E a gente consegue ver ele daqui? Com telescópios, sim. Ele deve ser visível até agora, setembro. Aí ele vai passar muito perto do Sol no nosso céu, vai ficar ofuscado por uns 2 meses e depois reaparece do outro lado. E tem alguma sonda espacial que vai conseguir dar uma olhada nele? Uma olhada indireta, mas interessante. A sonda Juno, da NASA, que está lá orbitando Júpiter. Ah, a Juno. Sim. Depois que o Atlas passar pelo periélio e continuar sua viagem para fora, ele vai cruzar a região de Júpiter. E a Juno vai estar numa posição privilegiada para observar ele nesse momento. Que legal. E o que a Juno pode descobrir? Vai ser uma chance de ver como o cometa ficou depois de ser tostado pelo Sol, sabe? Depois de perder uma boa parte daquele CO2 e outros gelos voláteis. Isso pode nos dizer muito sobre a estrutura interna dele, como ele reage ao calor. Uma visão pós-periélio. Interessante. E depois de passar por Júpiter, o que acontece com ele? Adeus. Por causa da velocidade imensa e da trajetória aberta, a gravidade do Sol não consegue segurar ele. Pelo contrário, ele vai usar o Sol com estilingue gravitacional. Ganhando mais velocidade ainda. Exato. Para seguir viagem pela Via Láctea, rumo a outras estrelas, sabe-se lá para onde. É um verdadeiro nômade interestelar. Pensando no quadro geral, por que todo esse esforço para estudar um visitante que só está de passagem? Qual a real importância científica do 3I Atlas? A importância é enorme. Se a gente pensa bem, o 3I Atlas é literalmente uma amostra física de material de outro sistema solar que chegou até nós. É como receber um pacote do espaço sideral. Um pacote com ingredientes de outro lugar da galáxia. Exatamente. Contendo os blocos de construção primordiais que formaram planetas, cometas, em torno de outra estrela, talvez bilhões de anos atrás. É uma chance única de tocar, quimicamente falando, em outro sistema solar. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende sobre a diversidade cósmica, analisar a química detalhada dele, a poeira, o comportamento. Tudo isso ajuda a entender a variedade de processos de formação planetária que existem por aí. Cada sistema pode ter tido condições um pouco diferentes, mais ou menos certos elementos, temperaturas distintas, resultando em corpos como o Atlas com essa assinatura única. Isso. E essas informações são cruciais para a gente testar e refinar os nossos próprios modelos de como o sistema solar se formou. Ajuda a responder perguntas gigantescas, né? Tipo, o nosso lar cósmico é comum ou é raro? Exatamente. As condições que permitiram a vida aqui são um resultado frequente da formação planetária ou a gente deu muita sorte? Cada objeto interestelar que a gente estuda, o Oumuamua, o Borisov, agora o Atlas, é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça das nossas origens e do nosso lugar no universo. Então, para a gente fechar, temos esse cometa 3I Atlas, um viajante interestelar que está bagunçando um pouco o que a gente achava que sabia sobre cometas. Totalmente. Ele brilha muito antes do esperado, tem CO2 pra caramba, a poeira dele reflete a luz de um jeito esquisito,
Não é nave alienígena, como alguns chegaram a pensar, Definitivamente não. É natural. mas é sim uma incrível cápsula do tempo vinda diretamente de outro sistema estelar. Uma amostra grátis de outra vizinhança cósmica. É isso. O Atlas é uma janela preciosa para as condições físicas, químicas que existiam em outro canto da Via Láctea, talvez numa época em que nosso Sol nem tinha nascido ainda. Ele oferece pistas valiosas sobre como outros mundos podem se formar, lembrando a gente da imensa variedade que existe lá fora. E fica a pergunta no ar, né? Se o 3 Ilus, que é só o terceiro desses visitantes que a gente conseguiu pegar para estudar um pouco mais a fundo, já é tão diferente, tão peculiar e já ensina tanta coisa, imagina o que mais não tá por aí, viajando silenciosamente entre as estrelas. Que outras receitas cósmicas para fazer sistemas solares a galáxia usou? Que segredos de outros mundos esses viajantes carregam? É algo para a gente continuar buscando, olhando para o céu. Com certeza. A busca por esses mensageiros só está começando.